Trabalho de Ciências. Dia 9/7/2020. Os fatores abióticos de um ecossistema. Os fatores abióticos de um ecossistema são componentes não vivos necessários para a existência da vida na biosfera. Eles são necessários para manter o organismo vivo. Na população, os organismos apresentam muitas características que lhes permitem explorar bem os componentes abióticos do ambiente e manter a continuidade de sua espécie. Porque, ao longo do tempo, a população muda, proporcionando que elas se adaptam aos fatores bióticos e abióticos do ecossistema. O oxigênio. O oxigênio é o gás mais abundante da atmosfera, depois do nitrogênio. Ele é usado na respiração dos seres abióticos. O organismo terrestre retira o oxigênio do ar e do solo. Já o organismo aquático retira o oxigênio que se encontra dissolvido na água. A luz. A luz solar é muito importante para a vida terrestre e é indispensável aos seres que fazem a fotossíntese, porque, por meio dela, os fatores transformam a energia do Sol em energia química, que fica armazenada no alimento. Nos oceanos, quando mais fundo, menos, e quando menos luz, menor a temperatura. Zona eufótica. Zona eufótica é a área em que a luz penetra com grande intensidade, possibilitando a fotossíntese. Zona disfótica. Zona disfótica é a área em que a luz chega com dificuldade de forma difusa. Zona afótica. Zona afótica é a região que a luz não alcança, sendo totalmente escura com baixa temperatura. Temperatura. O Sol é a principal fonte de energia para os fenômenos biológicos e meteorológicos que ocorrem no nosso planeta. Nas regiões próximas ao Equador, as temperaturas podem atingir valores muito altos no verão, enquanto nas regiões próximas aos polos, as temperaturas chegam a valores muito baixos no inverno. As temperaturas também influenciam no desenvolvimento e no formato das plantas. Umidade. A água é um componente essencial do organismo para participar de vários processos vitais, tais como a circulação, a respiração, a digestão, a excreção, a produção de materiais, a fotossíntese, entre outros processos. A pressão. Quanto maior a altitude, menor é a pressão atmosférica. O nosso sistema circulatório e respiratório se altera, supondo as variações da pressão. Os animais que vivem nas montanhas têm coração e pulmões maiores que vivem em altitudes menores. Quando as pessoas mergulham na água, o corpo sente o efeito da pressão, como se fosse esmagado. Existem seres vivos vivendo em profundidades inimagináveis. Salinidade. Salinidade é a quantidade de sais dissolvidos na água ou no solo. É um grande fator que interfere na distribuição dos seres vivos. Temos água doce, que vem dos rios, lagos e fontes. A água solobra, a água salgada, a salinidade também interfere no desenvolvimento das plantas. A elevada salinidade no solo pode ser resultado de processo natural de regiões que ocorrem poucas chuvas. Os fatores biocóticos. Os componentes biocóticos de um ecossistema são seres vivos, o ser humano, planta, fungos e etc. Habitats.
Habitats é o local que encontram os seres vivos. Nesse local, os seres vivos desenvolvem e reproduzem. O habitat não é exclusivo em uma espécie. Além dos habitats naturais, as pessoas podem criar habitats. Nicho é o modo como um organismo satisfaz as suas necessidades e interfere como os outros. E esse foi o nosso trabalho. Tchau!